pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer horário aí que você esteja assistindo esse vídeo. Bom, vamos lá partir para mais uma análise pós-jogo, final da Supercopa da Espanha, Barcelona 5, Real Madrid 2, né? Mais um título aí para conta, primeiro da temporada, primeiro de muitos a gente espera, mais um jogo grande, entre dois times grandes, que o Barcelona se comportou como um time grande que ele é. Então, continuando a falar de coisas grandes, né? Nada melhor do que falar sobre o grande primeiro tempo, principalmente, que fez o Barcelona. Então, o Barcelona, com 45 minutos, a verdade é que já resolveu o jogo, né? Já não tinha muito mais com o que se preocupar. O jogo, é claro, pegou alguns contornos de emoção, né? Devido à expulsão do goleiro, do Chesney, né? E que levou aí a gente a passar por alguns perrengues, né? Mas um grande primeiro tempo, em que em 45 minutos, por exemplo, nosso trio de fogo, nosso trio de ferro, nosso tridente principal de ataque, né? Já tinha não só ah, participado diretamente de gol, mas como dois dos três já haviam participado com gols e assistências, né? O que terminou com um placar de 4-1 e mostra muito o que foi o jogo. Foi, na verdade, um jogo de 90 que se passou em 45, né? E aí os outros 45 foram só basicamente ali para fechar a conta e tal. Uma coisa muito interessante sobre esse jogo do Barcelona foi o jeito como o time soube controlar os ânimos, soube controlar as situações. Porque, como a gente vai ver mais tarde, a gente toma o primeiro gol, mas mesmo assim não se abala, não se deixa sucumbir pela pressão do jogo, pelo tamanho do jogo, mas volta a dominar, volta a controlar o jogo, e aí reverte um placar em 4-1, né, no primeiro tempo, com mostrando muita maturidade. Um time jovem mostrando muita maturidade para grande jogo. Bom, pensando, óbvio que quando você vê um placar desse 5-2, você pensa muito em questão ofensiva, em como o time atacou, em como o time fez os gols, mas ao analisar o, o jogo, ao analisar as finalizações, é muito interessante notar, na verdade, como o time do Barcelona permitiu muito pouco ao Real Madrid. Dessa vez, não foi nem tanto usando recursos de linha de impedimento. No jogo anterior, 4-0, foi um jogo muito marcado pelo volume de impedimentos que aconteceram durante o jogo, mas dessa vez não. O Barcelona, surpreendentemente, sofreu pouquíssimas finalizações, né? E conseguiu, apesar de não tá conseguindo mostrar aí, conseguiu bloquear boa parte dessas finalizações, né? Então, aí tem um mapinha de finalizações, né? Que envolve tanto o primeiro quanto o segundo tempo, né? Ou seja, mesmo com um jogador a menos, né? Que teoricamente vai impactar em como você preenche o campo e tal, o time do Barcelona conseguiu se defender muito bem, sendo seguro, né? Mesmo com um a menos. O que ah, talvez fosse uma das grandes reclamações, né, do pessoal aí, de como esse time ele era um time que jogava e deixava jogar, mas dessa vez não. Dessa vez foi um time seguro e que soube jogar e soube controlar também muito bem o ritmo do jogo. Ah, não deixou ir para uma trocação constante mesmo. Não perdeu o controle do jogo. Aqui, mais uma vez, a gente vai denotar primeiramente o contexto, né? Então, aqui é um recorte do primeiro tempo do jogo, então somente no primeiro tempo. E muito além do placar, né? A gente pode destacar aqui a ocupação de espaço que o Barcelona conseguiu fazer no primeiro tempo, né? Ficando teoricamente pouco no seu próprio campo e ocupando mais o campo do Real Madrid, e conseguindo se instalar de fato por lá, né?
Tanto que nesse primeiro tempo a gente vai ver aí que o Barcelona não só foi maior em quantidade, como em qualidade no fator entrada em último terço do campo, que certamente fez com que o time cumprisse o que é padrão nesse time, que é um time que sempre parece estar mal intencionado pro adversário. Então sempre parece querer te atacar, sempre parece querer levar perigo pro seu gol. Isso é uma característica não necessariamente quantitativa, né? Mas é uma das sensações que esse time passa. É um time que sempre mostra estar envenenado. Aqui nesse mapa, a gente vai ver posicionamento médio dos jogadores do Barcelona, como eles se colocavam em campo, né? E uma coisa muito interessante a notar, sem dúvida, é o posicionamento do Rafinha e o posicionamento do Yamal. Estão à frente do Lewandowski, que me mostra muito como foi o comportamento do time para atrair, né, e gerar espaços, não só para os dois, o Rafinha e o Lamine, mas também para, por exemplo, o Baldé, que chega até a fazer um gol, né, ah, podendo e sabendo explorar muito bem o momento de subir com a bola e de ter a bola e de levar perigo com a bola, que é uma característica que ele tem muito bem estabelecido no jogo dele, né? E o Lewandowski sabendo também manipular a linha de quatro do Real Madrid, sabendo atrair o Rudiger, sabendo vencer duelos, conseguindo vencer duelos, que é muito interessante e é muito bom para eles recuperarem confiança. Confiança ela tem esse papel que muitas vezes não é tão comentado quanto a parte tática, talvez quanto a parte ah, das movimentações e tal, e não é nem o meu foco principal aqui, mas é interessante notar como que reestabelecer a confiança dos jogadores faz com que eles se sintam à vontade, né, para realizar as ações no jogo e tranquilos para errar, mesmo quando erram, tentam de novo e levam perigo. E essa atuação do Lewandowski é uma atuação que, sem dúvida, vai fazer com que ele ganhe confiança. Ele era um jogador que no começo estava letal, conseguindo capitalizar muito das sensações que tinha, das oportunidades que tinha, e em algum momento parou de ter essa capacidade, mas agora parece que está voltando. Aí, muito bom. Aí agora, aqui a gente vê uma faceta desse time que é muito importante, principalmente pensando nos jogos grandes da temporada, que é a questão da capacidade de rodar a faca. É matar e rodar a faca. Não adianta só matar. Você tem que ah, ter um momento em que você é dominante, você mata o seu adversário e você tem a capacidade de, basicamente, ali, de rodar a faca, de não deixar ele respirar, não deixar com que ele pense que ele pode voltar para o jogo. Foi basicamente isso que o Barcelona fez, né? Então, a gente pode perceber aí que com 22 minutos, mais ou menos, saiu o primeiro gol, gol do 1-1, né? Depois, já com como é que tá aqui? Com 36 minutos, o time já faz um outro gol, vai a 2-1. Depois, com 39, faz o terceiro, 3-1. Depois, já nos acréscimos ali, dos 45, que teve um acréscimo alto de 10 minutos, mas em algum momento ali, né, faz o quarto gol e basicamente leva o jogo pro intervalo assim, 4-1. Ou seja, mata o adversário e roda a faca. É um comportamento que o Barcelona tem nos grandes jogos e é um comportamento que se faz necessário nos pequenos jogos, nos jogos médios, jogos menores de campeonato espanhol, principalmente. É necessário que o time tenha essa letalidade como um aspecto marcante, porque o jogo do Barcelona é um jogo de risco. Isso aí todo mundo já sabe. Jogar com a linha alta, jogar com uma pressão tão intensa, exige
você não só mate, mas rode a faca quando for necessário, quando for possível. Bom, agora analisando, né, esse gráfico, que é um gráfico que analisa muito a questão dos momentos do jogo, muito usado para analisar essa questão do momento e do perigo do, das jogadas, né? Tem esse fator muito interessante, né? Então vamos fazer a leitura aqui do começo ao fim. Basicamente a gente começa na primeira parte sendo muito incisivo, sendo muito presente, já levando perigo com duas grandes chances, exigindo bastante do Courtois nos primeiros 10, 15 minutos de jogo, mas nesse momento não sendo tão efetivo, né, que acaba permitindo que em uma cobrança de escanteio, se não me engano, em uma das bolas ser batidas pelo Courtois mesmo, o time acaba subindo com muita gente, não tem tanta gente atrás, ficando vulnerável e tomando gol de contra-ataque de bola parada, né? Mas, mesmo assim, o time não se abala, o time consegue recuperar ali um momento de dominância, né? Gerando volume, vai crescendo, né? E aí até chegar no primeiro gol de empate. Depois aqui tem um momento em que o Real basicamente equilibra um pouco o jogo, dá uma, ele aparece para jogar também. Isso faz parte, né? Faz parte dos grandes jogos. O Madrid é um time muito bom, tem grandes jogadores. Ah, independente da rivalidade, é necessário saber reconhecer isso, né? Quão individualmente bem servido está o Real Madrid, mas o Barcelona se mostrou competente, confiante e eficaz para fazer os outros três gols, né? Que fecharam o placar em 4-1 no primeiro tempo. Depois da expulsão, a expulsão condicionou totalmente o jogo. O Barcelona deixou de muitas vezes conseguir avançar em campo, né? Mas mesmo assim, como a gente já viu antes, ainda assim conseguiu se proteger bem. Não tinha, não sofreu grandes ataques em questão de volume, não foi tão atacado, principalmente no considerando que estava com um jogador a menos, né? Não foi dominado necessariamente. E aí, para finalizar, vamos comentar um pouco da atuação do Lewandowski. É claro que tem a atuação do Rafinha. A atuação do Rafinha é mágica, mais uma atuação mágica. A verdade é que talvez o nível de jogo que o Rafinha tem apresentado mereça um vídeo só específico para ele. Então, pensando justamente nisso, em eventualmente fazer um vídeo para comentar essas atuações, do modo como o jogo dele se transformou, né, na temporada. Eu vou deixar ele de fora para comentar agora sobre a atuação de quem precisa ter atuações glamourosas, que é o Lewandowski. O Lewandowski que começou, como eu falei lá anteriormente, a temporada muito bem, fazendo muito gol, tendo ah, uma grande atuação, principalmente dentro da área, grandes números, sendo servido muitas vezes e potencializado pelo esquema do Hansi Flick, né? Isso muito foi comentado, mas agora também é importante a gente notar como que o jogo do Lewandowski, ele, ah, como ele foi modelado ali para conseguir também contribuir com esse que é o tridente, né, de ataque. Ele tem sim momentos ali de presença na área, momentos né, dele pisando na área, do que ele é fenomenal. Mas uma coisa também que chama atenção é o jogo dele fora da área e como ele consegue manipular a linha de 4 do adversário, né? Principalmente fixando sempre obrigando pelo estilo de jogo a fixar um cara nele. No caso aqui o Rudiger, que é um ótimo marcador, é um exímio marcador, jogador muito interessante, mas mesmo ele, que é um jogador tão interessante, tão forte fisicamente, que se impõe tanto, tem dificuldade em lidar. Ali é briga de peixe grande, briga de gente grande ali. E aí vai muito do dia, né? Tem dia que o Lewandowski pode ir melhor, tem dia que o Rudiger pode ir melhor, mas
o Leva ali conseguiu se impor e obviamente que isso é bom, obviamente que isso é proveitoso pra gente. Ah, e isso permitiu que a gente tivesse espaços para o Rafinha atacar, para o Lamine atacar, tanto que ele não só fez gols, né? Lewandowski não só fez gol de pênalti, que também, considerando o contexto ali, um jogo que estava nervoso, um jogo que estava em 1-1, ele bateu um pênalti muito firme, um pênalti que tem mérito sim, né? Porque parece que não, mas o pênalti ele tem um peso muito grande e ter um jogador com a capacidade de lidar com o peso do pênalti também é importante, né? Então ele vai dar uma assistência, um grande passe e vai dar um colabora com o gol, né? A nossa expectativa é para que esse colaborar, esse estar presente nos grandes jogos, ele também se confirme e dê confiança para o Leva voltar ao ritmo do início da temporada. Que a gente sabe que se a gente quiser chegar a grandes coisas, a gente precisa dos nossos grandes jogadores bem. A verdade é, a gente tem uma proposta de jogo, o time já se encontrou, o time está bem, mas se os grandes jogadores não estiverem confiantes, não estiverem bem, se Rafinha não estiver bem, se Lamine não estiver bem, se Lewandowski não estiver bem, é muito difícil. Porque a partir de agora, a temporada ela só vai crescer. E aí cabe aos jogadores se mostrarem dignos do desafio, né? A tendência agora são só jogos maiores, adversários mais complicados. E para um time que almeja e deve almejar grandes coisas, é necessário que os grandes jogadores apareçam e se façam presentes, tá? Então, é basicamente isso. Mais um título, mais uma boa atuação. Apesar disso, é necessário lembrar também que o ano não acabou, né? Então, daqui a 3 dias já tem jogo contra o Retafe de novo. Retafe fora de casa. É um jogo difícil, jogo complicado, mas a confiança, ela com certeza está em alta. É um jogo importante para elevar a confiança. E elevando confiança, você eleva desempenho, né? E, bom, é isso, basicamente. Tamo junto aí, deixando mais um vídeo. Obrigado por assistir. Desculpa qualquer coisa e até a próxima.